Fala, galera! Tá no ar o nosso Pod Show com o Nodson Júnior. Antes de iniciar o nosso bate-papo com o nosso entrevistado, vou dar o canal aqui para vocês. Nosso Instagram da Epapu tá aí na tela, você pode conferir. No YouTube também tá na nossa tela aí para você conferir tudo. As fofocas de Raquel, tá? Todos os bate-papos aí, tudo que tem no nosso canal do Epapu, você curte aí, tá tudo na tela aí, viu, galera? Você pode também ir lá no meu Insta, Nodson Júnior Show, conferir tudo, que, aliás, essa entrevista de hoje você vai conferir na Epapu TV, você vai lá no bio, na bio do meu Insta, vai lá, aperta o link que você vai seguir aí e vai conferir de perto esse bate-papo com ele, Luan Costa, bicho, que prazer, hein? Prazer imenso receber você aqui, cara. Obrigado. O que é mais engraçado é que a gente nunca tinha se visto. Verdade, Hein? por incrível que pareça. Você disse, porra, Nodson, quando eu cheguei em São Luís, só veio falar Nodson Júnior, Luan. Eu conheci Luan Santana e não te conhecia, bicho. Pô, o cara é mais famoso que Luan Santana. Que nada. Primeiramente, agradecer a Deus, tá certo? E agradecer, abaixo dele, a você pelo convite. Realmente, fazia muitos anos que eu ouvia falar Nodson Júnior. Falei, cara, por que eu ainda não conheci o Nodson Júnior? Foi a casa do destino, né? Agora a gente está tendo a oportunidade aqui e realmente agradecer pelo convite. Muito especial estar aqui sentado hoje com você aqui, frente a frente, para a gente poder bater um papo legal. Legal. Luan, lá ele. Mas o Calimã teve aqui, tem também o Volt. Tu conhece esse Volt, que é quase parecido com o lá ele? Já o Volt eu não conheço, eu conheço aí dentro. Quando fala... aí dentro eu conheço. É basicamente... Fala alguma coisa, Volt... Esse aí eu não conhecia. Pois é, o baiano é cheio O baiano é cheio de artimanha. É cheio de artimanha. Aí é uma autodefesa, na verdade. É uma autodefesa, né? Se ele observar que tá acontecendo alguma coisa estranha, ele já se defende. Lá ele. Comigo não. E outra pessoa lá. Volt, eu tô fora. Esse aí pra mim é novo, eu não conhecia, de verdade. Aí dentro eu já conhecia, porque o aí dentro já é uma coisa mais do Nordeste também, geral. Sim. Aqui também tem muito esse negócio do aí dentro. Agora, o Volt e o lá ele é novo, né? Não, o lá ele já é mais antigo. O lá ele é antigo, Já é antigo. Uma expressão usada lá na Bahia, muito, como eu te falei, questão de autodefesa. Virou música, né? Virou música recentemente aí. O pessoal fazendo sucesso aí, o Thierry, né? Fazendo sucesso com a música aí. E deu muito certo. Deu certo. Gente, vocês devem estar estranhando. Por que o Nodson tá falando de lá ele, Volt, aí dentro, tô dentro? É porque nem todo mundo sabe, mas o Luan é natural da Bahia, é baiano. É natural de Salvador, Bahia. Capital. Gente boa, gente alegre. Gente alegre. Então é o seguinte, Luan, para começar, eu, além do público sim. que quer saber, eu também quero saber, como já reforçamos aqui, é a primeira vez que nos encontramos, e eu quero saber da história do Luan. Como iniciou a carreira do Luan, quantos anos o Luan tem, como foi que deu a sacada, como é que o Luan se descobriu cantor, como veio parar em São Luís do Maranhão, porque você rodou aí mais de 2.000 quilômetros para chegar em São Luís do Maranhão, como nasceu o cantor, a chegada na banda Mesa de Bar. Me conta toda essa história aí. Cara, é o seguinte, vou logo falando que aonde eu tô passando, eu tô falando a mesma coisa. A princípio, eu não queria ser cantor. Quem enxergou a minha aptidão para música foram os meus pais e alguns vizinhos próximo do bairro onde eu morava. E eu gosto de contar esse fato que é um pouco bacana, é curioso, né? Que tinha uma vizinha minha, até mandar um beijo para ela, que eu tenho certeza que ela vai assistir esse podcast. Ela é conhecida como Dandinha, que na época que meu pai veio de São Paulo e conheceu minha mãe, né? Lógico que eu não era nascido, mas a história é contada, né? Sim. E ele trouxe uma radiolazinha, né? Na época, tudo aqueles radinhos de pilha, e era um formato de uma malinha que ele deixava. E minha mãe dizia que até ela, quando grávida, ela escutava muito sertanejo. Eu cresci escutando muito sertanejo. Caralho. E quando eu comecei a dar as primeiras palavras e tal, eu já escutava música muito mesmo. Acho que é coisa de Deus, né? E quando eu comecei a falar um pouco mais fluente... Influenciado pela mãe, né? Porque a tua mãe ouvia música. Ouvia meu pai, minha mãe. Já estava grávida, né? Já ouvia, ela dizia que já ouvia. E quando eu comecei a falar um pouco mais fluente, ela dizia que eu ficava escutando as músicas no
no radinho, né, em formato de mala, e ficava tentando acompanhar as músicas. Eu gravava as músicas, né, e ficava tentando gritar, tipo, tem uma música na época que era muito estourada, que tocava muito na rádio. Preciso de você aqui. Zezé de Camargo e Zezé de Camargo Luciano, e que escutei Luciano. muito quando era criança. E ela dizia que passava assim, preciso. E aí eu ficava tentando acompanhar. Preciso de você. Sendo que eu conseguia acompanhar e cantar até mais alto do que o que tá, num volume mais alto do que o que estava saindo na malinha. E essa vizinha minha, essa Dandinha, ela passava e me olhava na janela, com o radinho assim do lado da janela, e ela gritava da Isso com rua. quantos anos, Luan? Minha mãe dizia que dos 5 para os 6 anos eu já fazia isso. E ela gritava assim mesmo, ela falava. Minha mãe, Dona Gilda, mandar um beijo para ela, meu pai, seu Lorival também. E ela gritava assim mesmo: Ô, Gilda, tu tá fazendo o que com esse menino nessa janela, Gilda? Ainda vão passar, vão levar esse menino. Esse menino tem que empurrar o Gil. Ela gritava. Então, a minha história na música Legal. é muito bacana. Só que o que é que acontece? À medida que eu fui crescendo, eu fui começando a entender e achar que eu tinha que ser jogador de futebol. E aí começou a questão. E meu pai sempre, rapaz, ele deu apoio também para eu tentar no que ele pôde fazer. Ele tentou fazer, né? Só que acabou que não deu certo, né? Que a gente não sabe os nossos planos. Quem sabe é Deus, né? É Deus. Assim, sabe de tudo é Deus. E quando eu fiz 12 anos, teve um acontecimento na ilha de Itaparica, que é a terra natal da minha mãe, em que estavam numa comemoração na praia. E tinha uma barraquinha, né? Que geralmente nas ilhas é tipo, vamos lá, falando aqui que eu conheço muito Maranhão já, tipo São Luís Alcântara. Você Ok. pega o ferry, atravessa, e aí lá tem as praias, tem os municípios. E lá no município de Amoreiras tinha um barzinho que todo sábado rolava música ao vivo. Aí o pessoal da minha família tinha amizade com o pessoal que estava cantando, né? Uma dupla que estava cantando. E eu tava tomando banho na praia, todo sujo de areia e tal. E eles curtindo. Aí chegou um momento que minha mãe falou assim, meu, Luan, canta uma música ali pra mim, tal. E tava todo mundo lá, só que eu não gostava de cantar em público. Quem me acompanhou até no início da banda sempre percebeu e sempre falaram assim que eu era muito Tímido. tímido, retraído. E eu fui deixando essa timidez de lado com o tempo. E aí eu disse pra ela na época que não queria, que Tu não nunca tinha queria. cantado no Não, microfone, não. Principalmente assim, com o público, com o com público, plateia, né? E eu lembro como se fosse hoje que tinham mais ou menos assim umas cerca de 45 pessoas, assim, espalhando que era praia e tal. Aí o pessoal nessa barraca curtindo o som ao vivo. Eu lembro como se fosse hoje também que a música que estava estourada na época era Borboletas, de Vitor e Léo. Vitor e Já tem um Léo. tempo já. E, minha mãe pediu para eu cantar e eu não queria. E ela, não, você vai cantar hoje para sua mãe, sua mãe. Aí eu, pô, minha mãe, eu não canto em público, eu não gosto de cantar em público, eu canto em casa, no banheiro e tal. Só que a minha família também já tinha observado essa minha questão da aptidão para Da música. aptidão. E aí eles começaram a inflamar tal. Canta, E aí eu. canta, canta. E como eu já escutava muita música, eu tinha um Já certo tinha noção. um time já, né? Foi a primeira vez que eu cantei, até inclusive Era com banda? não, era um teclado. Era um Porque lá na teclado. Bahia, a Bahia é uma capital que foi se criada a Seresta, que depois virou a Rocha, né? E aí eu cheguei pro rapaz, falei, cara, eu nunca toquei no teclado, mas eu acho que dá certo, já nunca cantei assim não. Aí ele, que música você quer cantar? Aí eu, bota Borboletas, Vitor e Léo. Ah, Tava estourado, eu tava disse, vou estourado na logo na época, certa. tava estourado. Só que aí, por minha questão de ser tímido, eu cantei assim, ó. Só que tem aquele porém que eu tava até explicando para alguns amigos recentemente numa conversa, ontem, que eu não sei explicar. É só Deus para explicar, a gente não tem explicação. A gente sabe que tem muitos cantores por aí que cantam lindamente, cantam perfeitamente. Só que eu creio que eu vou morrer e não vou conseguir desvendar esse mistério. E eu tô falando isso de uma forma muito humilde. Às vezes a gente tá numa resenha aqui, né? Pode cantar 10 pessoas. Só que eu não sei explicar. Quando eu pego o microfone, que eu abro a boca, que eu começo a cantar, é como se eu conseguisse roubar a atenção de todo mundo que tá no momento assim distraído com alguma coisa. Quando eu abro a boca, tarararara, pessoal,
Chama atenção. Chama atenção. Eu não sei explicar o que é isso. E aí eu cantei. Comecei a cantar, né? Percebo que o tempo já não passa. Aí, no momento que eu comecei a cantar, quem estava distraído começou a olhar. Aí quando chegou no refrão, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Quando terminou o refrão, todo mundo começou a gritar, bater palma. E eu, sem graça, comecei a baixar a cabeça. Isso sou eu que tô... Não, o pior que eu nem fazia Foi ideia. natural. É natural, de verdade. E aí, depois dessa música, minha mãe fez eu não te disse, menino. Aí ficou todo mundo, não, ele tem que cantar mais um. Caraca. Aí eu embalei mais já ia música. Tirar o emprego do cara que tava lá cantando, rapaz, bicho. Aí o que foi que aconteceu? Eu, de tanto eles insistiram, eu cantei mais uma, que na época também estava estourado o repertório todo do Vitor e Léo. Sempre fui um grande amigo CD dele seu. Sim. Só que não sei mais se assim vai ser. Aí cantei. Quando terminou, minha mãe insistiu, não, canta mais uma, mas eu quero que você cante uma. Pra mim. Caraca. Aí eu, não, minha mãe, não, mas... esse menino 9 meses na barriga, ensina ele a cantar, agora ele não quer cantar. E o problema foi que a música que ela me ela pediu, queria. Eu já sabia qual era. E eu, não, era mãe, de essa Zezé. não. Exatamente a dita música que ela... Cara, foi um momento foi muito marcante na minha vida mesmo, de verdade. E tu cantou? Tive que cantar. Tive que cantar pra mamãe. Aí cantei. Só que teve um problema. Eu cantei assim. Quando chegou, o microfone, segurando o microfone. Quando eu comecei a cantar o refrão, que eu olhei pra frente, de verdade, já tava todo mundo chorando. Caraca! Todo mundo chorando. Tava chorando a dona do bar, tava chorando o menino que cedeu, que tava ele, o tecladista, que era uma dupla, né? O tecladista tava tocando e sorrindo, alegre assim, minha madrinha chorando, minha mãe chorando, minha tia chorando, o pessoal que tava na mesa chorando, e o pessoal falando, cuide dele, minha filha, cuide dele, que aí é um ouro que você tem. Isso 12 anos. 12 anos de idade. Só que aí o que foi que aconteceu depois dos 12 anos? O meu pai, ele sempre foi, principalmente ele e a minha mãe, eles foram os dois maiores incentivadores da minha carreira, quando eles descobriram a minha aptidão para música. Eu resolvi aceitar a questão da música, né? E tentei ingressar mesmo na música. E Salvador, cá para nós, é um celeiro. Era um celeiro. E até na época, hoje é um celeiro, né? É um celeiro a música baiana, muito forte. Muito né? forte. E na época tinham muitos barzinhos assim espalhados, igual é aqui em São Luís, né? Sim. E todo barzinho que a gente ia, meu pai falava. Chegava o pessoal, depois de um determinado tempo que o pessoal tava tocando, não, eu tenho depois de um certo tempo que o artista estava se apresentando no local onde a gente estava escutando, ele falava assim, Luan, escolhe a música aí que eu vou pedir pro pessoal chamar para cantar, vou pedir lá para ver se tem como. E aí meu pai chegava, o pessoal, de forma muito humilde, tem um menino aí, será que vocês poderiam dar oportunidade para ele dar uma canja? Uma canja? O pessoal antigo falava muito isso, né? Na canja. E aí o pessoal aceitava, só que o pessoal, por não me conhecer, o pessoal achava que... Vou botar esse cara aí para cantar. Esse cara... Pode ser que tem, querendo ou não, ainda tem muito isso. Às vezes você está desenvolvendo um trabalho muito bacana aqui, né? Fazendo um sonzinho. E às vezes tem pessoas que têm um sonho, mas não tem nenhum tipo de preparação. E aí, quando você dá a oportunidade para a pessoa fazer aquela situação ali do momento, no mínimo, quem está oferecendo a oportunidade espera que a pessoa pelo menos tenha noção do que esteja fazendo, para não fazer até, de certa forma indireta, a pessoa passar vergonha, né? Sim. E aí as pessoas ficavam assim, mas ele sabe pelo menos o... Será se ele vai corresponder? Ele sabe pelo menos o tom das músicas, só que eu sempre... Tu já sabia, claro, né? De tanto escutar música, e eu já tentava arranhar um pouquinho de violão, não toco violão não, mas eu sei o básico, né? Que a pessoa precisa saber, sei de tom e tal. Eu já chegava nos lugares e o pessoal falava assim, qual é o tom que tu quer cantar a música? E si maior, dó maior, ré maior, sol maior, já sabia. Tinha noção. Já tinha noção. E aí meu pai sempre me levava para os barzinhos. Toda vez que eu chegava, que eu cantava, realmente eu agradava. Eu passei muito tempo também da minha vida no início da minha trajetória, depois que eu resolvi
assumi mesmo que eu iria ingressar na música, da metade dos 13 anos para frente, eu comecei já realmente a fazer barzinho e tal. Mas eu me apresentei de graça muitas vezes, só para a pessoa conhecer o meu trabalho e ver se ia ter a oportunidade da pessoa me contratar, às vezes para ganhar R$100, às vezes para ganhar 50, só para... Aí eu sempre ia com meu pai, ele viajava muito comigo dos interiores ao redor, né, da região metropolitana, não para lugares muito longe. Às vezes, quando ele não podia ir, alguns amigos meus que já tinham bandas e às vezes queriam me contratar para fazer um freelance. Sim. Não, hoje o cantor da minha banda não veio, eu vou tirar para ele. Tu pode tirar essa para mim e tal. E eu ia, mas ele sempre na preocupação quando ele não podia acompanhar. E aí eu comecei muito novo, né? Tive a oportunidade, passei por uma banda de grandes amigos meus que eu tenho amizade até hoje, que eu também já... Lá de Salvador. Lá de Salvador, é a banda Delírios da Rocha, de lá de Salvador, meus amigos, meu paizão Oswaldo, meu irmão Júnior Fernandes, o Marquês, o pessoal lá, mandar um beijo para eles aí, que eu tenho certeza que eles vão assistir também. E essa foi uma das bandas que aprendi muita coisa também acompanhando, né? E eu cantava, ia para as cidades, né? Candeias, que é a terra do Arrocha, não sei se você já ouviu falar. Já. E comecei a pegar mais experiência, né? A rodagem. Só que aí, em 2014, surgiu uma oportunidade. Isso já estava com quantos anos aí? 2014? Eu já estava com 17, já fazia 18 anos. Só que o meu pai e a minha mãe, eles sempre tiveram muita preocupação comigo, assim, questão. E eu, de verdade, eu estou na música pela minha família, não no sentido que eu não gosto, claro, mas foi para tentar foi mudar... influenciado, deu força para ti. E foi para tentar mudar a história da minha família, porque a minha família é muito humilde. Eu nasci num bairro de Salvador, que é na periferia de Salvador, né? Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é ajudante de carpinteiro, trabalhou muitos anos também em construção civil. Família muito, muito humilde. E a partir do momento que eu realmente resolvi firmar o meu compromisso com a música, eu falei, cara, eu vou entrar na música com um propósito, para mudar, tentar, pelo menos tentar. Mudar a vida da mamãe, do papai. Sempre foi isso. Quem me conhece desde os tempos de início até hoje, sabe que eu tô na música para minha família, pela minha família. Eu não tô na música para tentar ser um artista top, eu não tô para tentar ser o melhor. Eu acho que a música tem que ser levada de forma muito natural, como a gente estava até batendo um papo um pouco aqui nos bastidores, porque quando você trabalha de cabeça fresca, de forma natural, as coisas fluem, e você vai ser quem Deus acha que você tem que ser. Se é esse o teu destino, eu assisti uma vez uma entrevista de Zeca Pagodinho, que perguntou, mas Zeca, o que foi que você fez para você virar sucesso? Eu não fiz nada. Absolutamente nada, só cantei. Quer dizer, estava já no destino dele ser o Zeca Pagodinho que ele é até hoje. Quando tem de ser, será. Eu costumo dizer nos lugares que eu passo que não adianta a gente planejar, porque a gente planeja uma coisa aqui, depois vai para outro lado. E aí Deus acha que não é aquilo. Aí tu acaba indo para outro lado, que muitas vezes você tá aqui, você acha que aqui tá bacana, mas se você for para outro lado que Deus mandar você ir, você acaba alcançando coisas melhores ainda. É isso mesmo. E naquela época, eu me recordo que o artista se destacar, ele tinha que estar numa banda, né? Para te ver. Aí nós vamos chegar na mudança, de mercado, né? O cenário mudou muito. O cenário mudou muito, porque há uns anos atrás, ou tu é banda, ou então tu não é nada. Não é nada. O artista que se lançava numa carreira solo, esse não vai para lugar nenhum. Dificilmente conseguia. Dificilmente ele conseguia se destacar, né? Mas a gente sabe que hoje não é assim, e né? E muitas vezes, falo isso por experiência de olhar muita gente fazendo coisas erradas. Os artistas do passado, que muitos deles não deram certo, foi porque eles tentavam viver o presente, planejando o futuro, olhando para trás. Sim, boa observação. E tipo assim, exemplo,
não é mais mistério para ninguém que eu saí de uma banda, que a gente até vai tocar nesse assunto. Vamos chegar lá nesse assunto. Que eu também ajudei a criar essa banda, claro, que é a banda Mesa de Bar. Na fez qual, parte da história, sem dúvida. A gente construiu uma história muito bacana, a gente conquistou o coração de muitas pessoas com a banda Mesa de Bar. Então, eu acho que se eu vivi até um certo momento com a banda Mesa de Bar uma história, e hoje eu não faço mais parte dela, eu acho que a banda Mesa de Bar tem que seguir um caminho. Vida que segue. E eu tenho que seguir o meu. Porque eu acho que quando você tenta planejar um futuro olhando para o passado, você só acaba se atrapalhando. Desapega, né? Tem que desapegar. Tem que olhar para frente. E tentar inovar, assim como eu também. Exatamente. E a banda Mesa de Bar. Todos nós, depois da minha saída, estamos buscando renovação para continuar o trabalho. Processo entendeu? Natural, né? É o processo natural. Então, muitos artistas naquela época, mesmo crianças, já observavam, cometiam esses erros. Por isso que eles não conseguiam ingressar como cantores. Como solo, né? Como solo, né? Vamos exemplo aí. Ivete Sangalo, Banda Mel, né? Ivete Sangalo, quando saiu da Banda Mel, se acabou. Uhum. O que ela fez? Ela focou na carreira dela 100% e foi atrás, que eu sempre digo a todos, que é o maior patrimônio do artista, gente. Para mim não é o ônibus, não é o avião. Pode comprar um avião, um jato, como que tu quiser, mas o maior patrimônio do artista é a música. A música. Não adianta você ter 1 milhão em patrimônio e não ter uma música que o povo gosta. Tem que ter o hit. Tem que ter o hit. Hoje em dia a hit já tá modernizado. Tem que ter o hit. Tem que ter o hit. Então, eu acho que foi esse erro que muitos cometeram, mas também tiveram outros, é claro, que foram poucos, que focaram no futuro, não olharam para trás e deram muito certo. A Ivete é uma prova disso. Ivete foi uma das primeiras aí que eu vi sair, ir para carreira solo e dar certo. Aí você vê hoje, nos tempos atuais, a gente fala de um cara que estava estourado com música do carnaval agora, o Léo Santana. Léo Santana saiu do Parangolé. E o legal que foi os dois, né? Foi Léo Santana, depois o Parangolé também se destacou. Então, porque eles, um bom exemplo do Léo Santana com o Parangolé, todos eles desapegaram se desgarraram. Claro. E viveram. Não pode ficar se reclamando, porque ele fez isso, ficar falando mal não resolve. O que resolve é ação, renovação, é focar no sucesso, que eu acho que para mim é o principal. Eu sempre digo isso a todos, é focar, vamos atrás do sucesso. Atrás focar na música. No projeto. No projeto. Então, Nodson, teve essa questão, aí agora continuando a história que você me perguntou, tive a oportunidade em 2014. Voltamos para Salvador de novo. Voltamos para Salvador agora? Voltamos. Voltamos para Salvador. Foi a continuação da história. A continuação da história. Eu conheci uma pessoa quase 4 anos atrás, que está até comigo hoje aqui, já é meu amigo de longas datas. O nome dele é Alex, mais conhecido como Shella, porque o nome dele é falado de trás para frente. Que hoje é meu produtor, né? Mas já que viu muitas coisas comigo e tal. E a gente se tornou grandes amigos tal, durante muito tempo. E na época ele trabalhava na banda Asas Livres, e o amigo também deve ter conhecido. A primeira banda de arrocha do Brasil, né? Nosso amigo Jailton Barbosa, vou mandar até um abraço para ele. E antes da banda Asas Livres, ele também trabalhou no Asa de Águia. Cortando aqui só um pouquinho aqui, só para eu corrigir, que eu falei que Ivete Sangalo era vocalista da Banda Mel. Não, é Banda Eva. Era Banda Banda Mel foi... Quem foi Banda Mel? Foi Banda Mel foi, como é o nome dele? Que também foi para carreira solo. Olha aí para mim, por favor. Minha produção. Pior que fugiu da cabeça agora também. Banda Mel foi como é o nome dele, rapaz? O Netinho. Netinho foi que eu queria dar como exemplo também o Netinho, que era isso mesmo. Banda Eva, Ivete Sangalo e Banda Mel, Netinho. Passou Saulo também, Fernandes. Exato. Na época. Então continua. Ele foi um grande amigo durante muitos anos, né? A gente, graças a Deus, permaneceu essa amizade. E ele, na época que trabalhava com Asas Livres em 2014, conheceu a pessoa, que hoje não é novidade para ninguém, conheceu o Lu Diego,
que é o dono da marca Banda Mesa de Bar. Isso lá em Salvador? Não, ele conheceu, no caso, o Shella conheceu ele aqui, o aqui. Alex, trabalhando com Asas Livres. O Shella? Shella é meu produtor que tá. ali. E eu já conhecia ele, só que até então a gente não tinha conversado a respeito disso aí. Só voltando, porque como eu corrigi aqui a minha falha, tu vieste de Salvador com Asas Livres? Não, eu vim com Mesa de Bar. É porque eu tô contando pra você entender. Tá. Ele trabalhava com Asas Livres. Ele foi uma ponte para eu ter entrado na banda Mesa de Bar, para eu ter aceitado montar o projeto, entendeu? Ele era produtor da Asas Livres. Só que ele conheceu o Luiz Diego aqui numa das festas em Barreirinhas. Barreirinhas, né? E aí o que foi que aconteceu? O Luiz conheceu uma outra pessoa que era de Salvador, que cantava dentro da banda Mesa de Bar, era um cantor da banda Mesa de Bar, que eles, numa conversa, eles falaram, cara, o que é que vocês... eu tenho um sonho, acho que na mesa eles bebendo e tal. Eu tenho um sonho de montar uma banda e tal. Acho bacana e tal. E aí eles se acertaram e acho que no meio da conversa, eles contando depois que eu soube, né? Agora, beleza, a gente tá precisando do principal, o cantor. Quem vai ser o cantor? Na banda. Isso lá em Barreirinha, porque o Lu é de lá, né? De Barreirinhas, né? A família dos pais dele, lá, a parte de pai dele é de Barreirinhas. Não, do pai não, da mãe, desculpa. O pai é de São João Batista. É de lá. Então, ele conversando com esse rapaz que teve a iniciativa de montar a banda com ele, que era baiano, que cantava na Banda das Livres, começaram a pensar, e eu já conhecia esse rapaz, porque como eu falei no início da entrevista, eu fazia barzinho ao redor da região metropolitana. Lá em Salvador. E ele, uma vez, tinha me visto cantar, e na época esse cara, ele estava muito estourado com Asas Livres. Eu lembro. Entendeu? E aí, ele me viu cantar, disse que eu cantava muito, tal. E aí rodou a circunstância e tal. Um certo ponto, ele sentou para conversar comigo, foi na casa dos meus pais e tal. E a gente bateu um papo legal. E ele, cara, eu tô com um rapaz do Maranhão, no caso seria o Lu, tem interesse aqui em montar um projeto junto comigo. E no caso seria uma banda, a banda não tinha nome ainda. E aí eu queria pra gente ver se tinha condições de você vir pro projeto. Vir pro projeto, iniciar o projeto. Aí o que foi que aconteceu? A gente, na conversa com meu pai, com minha mãe, meu pai muito receoso, porque eu ia ter que vir para outro estado. A gente aceitou, mas até então eu ainda não conhecia o pessoal da banda, que era o Lu e a Regiane, que são os donos da marca Banda Mesa de Bar. Aceitei e comecei a fazer o trabalho do primeiro CD em Salvador, do volume 1 da Banda Mesa de Bar. E a banda sem nome ainda. E o Lui, aqui na casa dele, ele conta também em alguns lugares, uma ligação um certo dia. Cara, a gente tem que botar o nome da banda. Esse nome virou uma polêmica, não virou? Porque eu tinha uns amigos meus de Fortaleza que montaram uma banda, inclusive na época me mandaram, eu até trabalhei em Mesa de Bar. Na verdade... Quem registrou primeiro? Deve ter sido o Lui, né? Aquele que ficou com a marca, né? Na verdade, o que é que aconteceu? Eu acredito que quando eu comecei a ir a fundo, depois que surgiu a questão de tentar ficar com o nome de Banda Mesa de Bar, de tentar registrar, tinha um cantor de Fortaleza, que era o Glauber Mariano. Que era do Forró Balança Neném, exatamente. Só que ele não utilizava Banda Mesa de Bar, ele usava Glauber Mariano, não sei se era na Mesa de Bar, e depois começou a utilizar Glauber Mariano e Banda Mesa de Bar, só que eu acho que não era registrado. Não era registrado, com certeza. Eu acredito que não fosse, porque senão a gente não teria não teria usado o nome, não teria. E aí, quando surgiu esse projeto, que o Luiz falou, não, o nome da banda vai ser Banda Mesa de Bar, ele foi para registrar, para se segurar, né? O certo, né? Com certeza, e eles não tinham registrado. Não tinha. O registro é dele mesmo. O registro é dele. E ele deu o nome, e ele, por ser maranhense, a banda iria ser maranhense. Só que tinha um problema, algumas pessoas até no começo assim, falavam um pouco, né? Como é que a marca Banda Mesa de Bar maranhense e tem um baiano cantando? Tá? Sim. Algumas pessoas só questionavam, né? Mas só galera... que banda não é maranhense, a banda é do Brasil. A galera toma abraço. Que as pessoas já estavam querendo
regionalizar, né? E regionalizar. banda é banda. Banda não importa se tu é de Salvador, do Rio, Vai São acabar Paulo. tocando para todo mundo, de Vai qualquer tocar jeito. para todo mundo. A banda é do público, o cantor é do Exatamente, público. exatamente. Entendeu? Então, eles montaram esse projeto. Aí, no decorrer da situação, eles acabaram desmontando a sociedade, que a princípio ia ser eles dois, eu ia ser o cantor da banda. E aí. Já saiu um sócio aí. No caso, que era o de Salvador. O de Salvador. Acho que eles não se entenderam Cafezinho, minha produção, cafezinho para esquentar. Antes tinha cachaça, agora tiraram a nossa cachaça. Opa, obrigado. Não, tranquilo. Obrigado, Raquel. Aí, eu acho que no meio do para acertar, né, como a gente fala na Bahia, eu acho que aconteceu algumas coisas que não foram legais. Aí aconteceu a situação de eu conhecer o Luiz. Ele foi para Salvador para me conhecer, porque, tipo, como desmontou a sociedade e ele tinha interesse em continuar o projeto, a ideia do projeto, ele foi lá para me conhecer. Foi ele, a ex-esposa dele, né, que é sócia ainda da banda, a Regiane. E aí, a gente conversando, ele foi lá conhecer meus pais, falou sobre o projeto e tal. Meu pai ficou meio receoso, porque, tipo, eu tava entrando num projeto, primeiramente, com uma pessoa que era baiana, querendo ou não. E a pessoa saiu. A pessoa que conversou primeiramente com meu pai saiu. Esse não fazia mais parte do projeto. Não. Aí veio uma pessoa totalmente desconhecida, de outro estado, tentar conversar com meus pais para tentar fazer com que a gente abraçasse esse projeto. Aí eu lembro que em um momento lá, em conversa assim com minha mãe, perto do momento, depois que a gente aceitou mesmo a questão para eu viajar, vir para cá, a gente chorou bastante, porque eles ficavam meio apreensivos, né? Pô, e meu pai e minha mãe né? sempre me trataram assim, de uma forma muito espetacular, principalmente meu pai, a gente ia muito, muito, muito apegado. E acho que ele ficou assim, pô, deixar meu filho, eu nunca deixei meu filho ir raramente para lugar só, ainda mais para uma capital a mais de 1.700 quilômetros longe de casa. Sim. Mas aí fui. Aí nos primeiros anos eu lembro que foi muito difícil, muitas portas na cara. Só que aquela coisa que a gente tocou. Esse é o famoso purgatório, viu, gente? Que eu sempre digo que todo artista passa pelo purgatório. Passa. E aí no início da banda eu lembro que muita gente não queria, muita gente não aceitava. Mas e é assim que é bom, quando ninguém começa a dar não, que uma hora vem o sim. E muita gente não aceitava, só que tem aquela coisa que a gente estava falando aqui. As pessoas começam a aceitar a partir do momento que você tem uma coisa principal no trabalho, que chama-se música. Exatamente. Aí, tu viu como nós já conversamos e voltamos para ela. Pois é. A dita cuja. Música. Tem que ter. Tem que ter. Banda, artista. O cantor é bom, maravilhoso, ele é bonito, a mulher é bonita, e não sei o que, ela tem uma desenvoltura muito boa no palco e tal, mas o que fica é a música. Tu vem cantar, por exemplo, tu vai cantar lá em Salvador. Sim. Tu vai com um hit. Sim. Quando tu sai de lá, tu vem-te embora. Sim. A música fica. Com certeza. Fica no ouvido de todo mundo. Fica. Mas se tu não tem a música, papai, aquele cantor é bom, né? Ele canta bem, todo mundo esquece. Agora, a música não tem como esquecer. E voltando no assunto do meu amigo, do Alex, que todo mundo conhece como Michel, o produtor, ele foi uma das pessoas que, ele, numa situação eventual, trabalhando com as Asílias, ele falou, Luan, pode ir. Eu conheci o cara numa situação, o cara aparenta ser um cara muito bacana e tal. Eu acho que vai dar certo, vá. Aí eu conversei com minha família, ela falou que podia ir e tal. Eu fui. Aí a gente tentou os primeiros 2 anos e meio, muita porta na cara mesmo, de verdade, ninguém queria abrir as portas. Quando a gente gravou realmente o nosso primeiro CD com mais qualidade, que aí as coisas começaram a acontecer. Tinham músicas autorais que foram escritas por mim, que começaram a tocar muito. E nasceu o compositor, né? Também. Não, na verdade, até antes da banda eu já escrevia. Uma das primeiras músicas que eu escrevi foi até para minha esposa, a Juliana, que tá presente ali, e foi um dos primeiros sucessos com a banda Mesa de Bar, mas que eu já tinha, na época que eu estudava no colégio, tinha uma competição estadual chamada FACE,
Festival Anual da Canção Estudantil. Eu fiquei em segundo lugar com essa canção. Que acredito que os fãs que a música feita para sua esposa. Foi com essa música. Foi. E eu gravei no CD volume 1 da banda Mesa de Bar, que é vou entrar no seu pensamento como um furacão, eu quero ser só teu e viver essa paixão, chamar por telefone para te dar sinal, mostrar que o nosso amor é fora do normal, só quero ter você bem pertinho de mim, como um beija-flor voando em seu jardim. Amar é muito simples, só me compreender. Se você me ama, saiba também amo você. E aí, maravilha! E aí eu gravei no volume 1 da banda Mesa de Bar, assim como muitas outras que eu já tinha feito, já tinha Tratorista, escrito. né? Não, Tratorista já veio depois. E a gente, no volume 3, que foi um volume muito simbólico também, foi quem deu o pontapé, assim, de dizer assim, um cartão de visita. A partir de agora, realmente é a banda Mesa de Bar, na época, que teve muito sucesso, e um dos sucessos, infelizmente, que fez mais, a música que fez mais sucesso nesse álbum não foi minha, mas as minhas também tocaram muito. A primeira que tocou muito foi a regravação da Vanessa Camargo, que deu até uma confusão na época que a gente estava lá na banda. Tava rolando festeja feminino, e o pessoal achando que a música era nossa, e não, porque a Vanessa Camargo tá cantando a música de vocês. Caracas, inverteram. Inverteu os papéis. Que era Coração Embriagado. E olha só o meu estado, meu coração já tá embriagado. Aí, mas teve nesse volume 3 que começou a pegar, teve uma escrita por mim que foi Segundo Plano, que eu fiz especialmente pra banda mesmo, pra ter, como se fosse, uma música que seja a cara da banda. E sente aqui do meu lado pra me consolar. Antes coloquei um CD da banda Mesa de Bar. E nessa música teve uma pequena alteração referente ao artista que falava dela. Né? E quando terminar, por favor, ponha... eu tinha colocado o Tyrone, porque na época o Tyrone estava muito estourado. Né? Aí o Luiz teve a ideia de trocar o nome, só esse nome, o Bruno Marrone, que era um artista que era já... E acabou dando certo, né? Mas é uma composição toda feita por mim, teve essa alteração na parte do Luiz, é uma sacada muito bacana dele. E o CD começou a tocar. Daí para lá, a gente não só conseguiu manter a situação, a gente conseguiu melhorar o que a gente já tinha feito, que veio do volume 4, que veio sucesso como Pois É. E, resumindo a história, para não prolongar muito, eu passei 8 anos na banda. Caracas, bom tempo, hein? O último volume teve mais composições minhas, que tocou no o Tratorista, que foi feita baseado em um áudio de WhatsApp, e que circulou muito durante o tempo dela, né? E foi como se fosse uma brincadeira mesmo. Eu ouvi o áudio, que eu tenho um áudio salvo, ainda de vez em quando eu mostro para uns amigos, tal. Tenho salvo também no meu IG do Instagram. E foi a história de um cara que começou o relacionamento com uma pessoa, ele deu tudo o que ele tinha e o que ele não tinha para construir um patrimônio, que no caso é a casa. E depois de um certo tempo, questão de... Eu não sei ao certo se foi meses ou foi anos, que ele não fala no áudio. A pessoa disse que não ia dar mais certo, só que ela falou isso depois que já tinha construído uma casa para eles dois. Só que a casa foi feita no terreno da mãe da criatura, né? E ele não aceitou. Ele não aceitou de jeito nenhum no áudio. E depois, quando terminar a entrevista, eu vou te mostrar que você vai dar muita risada. E eu tava na casa de um amigo nosso, compositor lá da Bahia, Lafayette, meu irmãozão. E ele mostrou esse áudio. Falei, cara, isso aqui dá uma música. Dá uma música. E eu fiquei doido. Cara, isso vai dar uma música, eu vou fazer uma música aqui agora. Aí ele falou assim, não, vamos fazer a música. Na época, como a gente falou antes, o Tyrone estava muito estourado. O Tyrone, há muitos anos atrás, já tinha feito a música da Doméstica. Tinha estourado recentemente com o Porteiro. E ele, recentemente, quando eu fiz essa música, estava estourada... Alô, diarista, vem cuidar da minha casa, vem arrumar a minha vida. Eu falei, cara, eu tenho que fazer essa música aqui, vai ser nessa mesma pegada. Aí começou a surgir, eu ouvi a história e começou o estalo. Joga essa casa embaixo, tratorista. E aí eu comecei a escrever mesmo. Foi questão de, se foi muito, sem
Coisa nenhuma. Se foi muito... Em menos de 10 minutos eu fiz essa música. Caramba. É rápido, é muito rápido. Eu sou um cara muito dinâmico na questão da composição. Bateu a inspiração a ideia, aqui, a inspiração. eu já começo a escrever aqui rapidamente. Como eu já tenho... porque tu já vai na tua entonação. eu já tenho tudo salvo no HD, né? Por fato de já lidar com a música muito. É só startar. Comecei a escrever. E aí, na época, eu mandei a música também pro Lui. E ele falou, cara, a música é muito boa. Vamos fazer uma pequena alteração aqui, vamos botar logo estrofe, refrão, estrofe, refrão. E a música também deu muito certo. Deu muito certo. Mais uma composição minha, depois de várias. E passei esses 8 anos na banda. Agora, todo mundo sabe, já não é novidade pra ninguém. Tô em carreira solo. Graças a Deus, ao meu bom Deus, agradeço muito. E agradeço a todo o público que eu fui abraçado de uma forma que nem eu mesmo esperava. Legal. De verdade, eu passei dias e dias depois da minha saída da banda, chorando em casa, porque quando surgiu, já vinha surgindo a possibilidade assim de eu criar um novo degrau, subir um novo degrau, ou de tentar reescrever de uma outra forma a história, eu nunca nem imaginava que poderia ser de carreira solo. Eu estava num momento assim que eu passei uns dias só pensando no que poderia fazer. Não foi nada elaborado, não foi nada pensado. Só que aí no dia do meu aniversário, quando eu fui fazer o último show combinado entre a gente lá com a banda, a minha mãe chegou de surpresa, né? E depois desse show, eu não fiz mais show nenhum com a banda. A gente ficou... Encerrou ali o teu contrato. Encerrou ali o vínculo. E eu fiquei uns dias pensando e cheguei à conclusão com os meus pais que a gente... eu nunca tomei nenhuma decisão na minha vida sozinho. Mesmo hoje, depois de muitos anos, hoje já estou no começo da entrevista, você perguntou a minha idade, eu já estou com 28 anos. 28 mas anos. Eu sempre fui um cara muito família, sempre fui. E eu sempre pergunto pra minha mãe a opinião dela, termino de gravar uma música, mãe, escuta aí o que tu acha. Pai, e essa música aqui é boa. Só que meu pai é muito meu fã, ele escuta todas as músicas, ele é suspeito. Aí não dá nem pra colher assim muita... Ele é suspeito. Tipo assim, ele escuta as coisas, ele não vê nenhum erro, ele não consegue ver nenhum erro. Né? Não, tá bom, meu filho, tá bom, e repete. E até eu às vezes fico enjoado. Ele tá escutando a música perto de mim. Então, eu sempre tomei decisões com a minha família. A gente chegou a uma conclusão que eu optaria por um novo projeto. Um novo projeto. E quando a gente foi amadurecendo a ideia, que a gente botou na mesa assim pro público, doido. Eu chorei de emoção, de alegria, de felicidade. A recepção foi muito boa, né? Muito boa. Chorei também de uma forma assim, aliviado. Chorei lembrando tudo que eu já tinha passado em toda a minha trajetória. Sim. Às vezes, principalmente na minha questão, quando eu rodava ainda bem antes da banda, eu já teve situações de eu ficar com fome na rua, porque as pessoas fazem um acordo com você e na hora não cumpre, entendeu? E somem, e vão embora com dinheiro, e deixa você rodado em cidade. Já teve isso também. Purgatório. Lá vem um purgatório. Complicado. A gente que trabalha na música... Então, a gente resolveu. E quando a gente apresentou para o público... Tu já tem um EP? Tem. Inclusive, pedi a toda a galera que está assistindo nesse momento aí, que se puder, humildemente, se inscreva lá no meu canal, tá? Luan Costa, tá certo? Você vai procurar, vai aparecer logo a minha cara lá. E essa cara aqui você já conhece, já demais. E a gente lançou um EP simbólico, como se fosse um cartão de visitas da carreira solo. Sim. Entendeu? Lá tem 7 músicas, são... Inéditas. Não, uma é inédita, que é uma versão de uma música internacional da Mariah Carey. Eu me ousei em fazer uma versão que sempre gostei. Muita gente dá certo. Dá certo. Dá Muita certo. Gente cresce escutando músicas do Flashback, né? Sim. E essa era uma das que eu gostava muito. E quando eu comecei a compor, disse um dia... E música boa fica sempre, né? E eu falei, cara, essa é uma música que um dia eu vou fazer a versão.
E música boa não se acaba nunca, né? Que com certeza ela fica com domínio público, mas ela não se acaba. Que é aquela que todo mundo conhece. Take a look at me now. Aí falei, cara, eu vou fazer a versão dessa música. Aí Deus me iluminou um certo dia em casa, no apartamento lá. Eu escrevi também de forma muito, muito rápida e fiz a música. Falei, cara, essa música aqui, depois da minha saída, né, da banda, vai ser a música que eu vou iniciar aqui. Vou tentar gravar um EPzinho aqui de qualidade, né, como eu também ajudava a produzir os CDs da banda, não tinha problema nenhum. Eu produzi uma coisa para ser o cartão de visitas da minha carreira solo. E junto a ela, eu regravei mais 6 regravações. Eu regravei Se Fosse Eu, da dupla César Menotti e Fabiano. César Menotti. Regravei Don't Cry, que é de um compositor paraense, mas fez muito sucesso com o Pablo e com o grupo Arrocha na época. Don't Cry, Baby Don't Cry. Regravei Toque de Mágica, do KLB, todo mundo conhece também. Sucesso. Sufocado, Zezé de Camargo e Luciano, que querendo ou não... Tem que ter Zezé, porque foi a inspiração da tua mãe, né? Escutei muito Zezé de Camargo e Luciano. E o público também abraçou, doido. E, graças a Deus, uma das músicas que estão sendo mais abraçadas foi a música que eu escrevi, que foi a versão. Olha aí. Foi. Que é a inédita, né? É a inédita. A primeira como de carreira solo, de na carreira história da carreira solo. Que eu lancei lá, o álbum tá Luan Costa, Uma Nova História, tá certo? Quem quiser pode acessar lá mais uma vez, reforçando lá no meu canal, Luan Costa, no canal. Quem quiser me seguir também, vou vender meu peixe aqui. Pode vender, fica à vontade. Quem quiser me seguir no Instagram, tá lá, @Luan Costa, voz, tudo junto. Vocês vão me achar com muita facilidade. E eu tô programando também logo, o CD volume 1, que tem que ter. Tem que ter. Ali foi só o cartão de visita, mas eu tenho muita fé em Deus que o melhor ainda está por Tem um planejamento já? Tem. Porque geralmente artista, quando vai para carreira solo, ele já tem uma empresa, né, por trás. Você falou que existe uma empresa para fazer todo esse planejamento de divulgação. Hoje quem cuida da minha carreira, da carreira do Luan, é uma empresa nova no mercado, mas as pessoas que administram já tem rodagem, né, já tem bagagem. É a Inova Produções, tá certo? E eles estão agenciando a minha carreira. E a única coisa que eu fiz questão de ficar comigo é a questão da musicalidade. Do repertório. Do repertório, porque se eu já tenho mais de 8 anos que eu fui da banda, trabalhei com a banda Mesa de Bar, eu tenho uma certa experiência para saber, e também eu já trabalho com música desde novo, eu sei muito bem o que eu posso gravar, que possivelmente pode dar certo ou não. Isso aí eu não abro mão, porque não se mexe em time que tá ganhando, né? Claro, e é certo. O artista que sabe o que dá para ele cantar, a levada, não quer dizer que se uma pessoa, tipo, fala, Luan, eu acho que música tal vai ficar bacana aqui no tua voz, que eu não vou ouvir. Não, lógico, não. Eu tô aqui para ver todas as ideias, além das minhas, é claro. E dentro desse projeto Uma Nova História, eu como produtor juntei com o meu tecladista, que também é meu produtor musical, o MS Teclas, que é baiano também, já tá há um tempo também em São Luís. E eu falei, cara, depois que eu aceitei a questão da carreira solo, eu falei, eu tenho que fazer um ritmo pra mim. Porque quem canta rocha tem que ter o ritmo. E eu entendo que você tem que criar a sua identidade. Não era porque eu era de banda tal que eu vou seguir a mesma coisa que eu fazia já há muito tempo. Eu entendo que é tempo de renovação. Eu cheguei num teclado que eu tenho em casa, que Deus me abençoe, eu consegui comprar com o tempo, e comecei a programar um ritmo. Programar. Aí eu cheguei numa conclusão que ficou bacana. Falei, cara, eu achei que isso aqui é minha cara, eu achei que isso aqui dá pra eu cantar bacana as músicas, e o povo vai abraçar. Eu já tenho uma experiência. Já tem experiência. E aí, trabalhei em cima desse ritmo. Aí esse meu produtor me ajudou em umas coisas que eu não sei, que é a questão de afinar as peças num tom ideal e tal. Mas o corpo do ritmo foi eu que criei mesmo. E a gente começou a gravar esse EP. Questão de dias, é tranquilo, que a gente já tenha... por já trabalhar, já ter passado por estúdios profissionais, eu sei como funciona a questão da gravação do Arrocha, né?
Banda não, eu não entendo nada de arrocha com banda. Com banda. Mas teclado. O teu projeto vai ser com teclado? Porque hoje está todo mundo usando, né? Teclado. Você programa ali tudo e faz. Na verdade, o arrocha, ele vem da seresta. E a seresta foi criada no teclado. Exatamente. Entendeu? E o arrocha, ele passou por diversos degraus, né? E hoje o arrocha é um ritmo muito bem aceito. Muito. Hoje em dia, cantores sertanejos renomados, eles tocam arrocha, só que com a banda, fazendo aquele... e eles conseguiram aprimorar com a banda, mas o arrocha foi criado no teclado, que veio através da seresta. Depois, fora do ar, eu vou fazer uma leitura para ti do arrocha. Mas fora eu te digo. Isso é segredo, a gente não pode falar no ar. Então, a gente produziu esse CD no apartamento que eu moro e mandou para uma pessoa de confiança que masterizou muitos CDs que fizeram sucesso de arrocha, como o de Silvano Salles, do Pablo, que chama-se Ademir, um paizão. Obrigado, Ademir, agradecer aí a galera do estúdio lá, Sad Music. E ficou muito bom o EP. Falei, cara, não vamos perder mais tempo tentando gravar o CD, que vai demorar muito tempo. E como eu saí, da banda, já tinha completado mais ou menos assim, mais de mês, eu não podia ficar muito tempo, porque querendo ou não, ia ficar... Já tem agenda? Já... Cara, por incrível que pareça, já. E por incrível que pareça, Deus é tão bom que depois de anunciar a questão da carreira solo, que ficou a dúvida antes do anúncio oficial, muita gente ficou perguntando o que é que vai acontecer com o Luan? Será que o Luan vai voltar para Bahia? Será que o Luan vai ficar em São Luís? E eu senti que eu também precisaria dar uma resposta para o público. E aí eu dei a resposta. E a partir desse momento já começou a fechar uma agenda que a gente vai começar a divulgar. Ou seja, o Luan permanece em São Luís. Aquela conexão, velha conexão de antigamente, né? São Luís, Bahia. Não tem como... Não teria como... Eu acho que seria uma baita... Abertamente falar. Seria uma baita sacanagem da minha parte. Virar as costas para um povo que abraçou o meu trabalho e tentar recomeçar em outro lugar, porque não faria sentido. Sim. Se eu construir toda uma história... Foi aqui o teu reduto, né? E tenho muita gratidão pelo povo do Maranhão. Eu, de verdade, eu sou baiano, mas eu costumo dizer ao pessoal que a minha alma é maranhense. É maranhense. Tenho uma gratidão imensa, eu vou levar isso pro resto da minha vida. Eu divulguei o vídeo oficial da carreira solo, falando também da minha gratidão sobre o Maranhão. E realmente, o povo que me acolheu de uma forma inexplicável. Não tem como eu descrever o que o povo do Maranhão fez por mim, não. Legal. E como o Luan conseguiu conciliar aí o casamento com a música? Já tem filhos? Eu não tenho filhos ainda. Ainda? Porque eu acho que a gente tem que programar primeiro as coisas de forma correta, né? Programar a vida e depois, com a vida estabelecida de verdade, a gente programa as outras coisas, que no caso o filho. Eu tenho um sonho sim de ter um filho. Quem sabe meu filho até não nasce cantando, até melhor que eu. Bota aí, ó, faz o seguinte, faz igual a mãe dele fez. Quando nascer, coloca logo a malinha. Talvez seja o segredo, talvez foi o segredo, né? Coloca a malinha do lado com bota a malinha. Se bem que não vai nem precisar da malinha, que se nascer, se puxar pro pai, já nasce cantando, né? Talvez dê essa sorte, né? E aí a gente fazendo essa questão, lançou o EP, foi muito bem abraçado, tenho essa gratidão de verdade pelo povo maranhense. E eu achei que eu não poderia começar em outro lugar. Inclusive, o meu show de estreia vai ser dentro da capital, dentro de São Luís, que vai ser anunciado também nos próximos dias. Provavelmente daqui a 1 a 2 dias vai ser anunciado oficialmente. Lançamento oficial. Já não podemos falar que ainda aqui tu ainda não tem a data, local. 8 de abril. 8 de abril, atenção pessoal. 8 de abril vai ser em São Luís. 8 de abril, São Luís já tem local, Luan? Já tem local, mas a gente está definindo só os últimos ajustes mesmo para poder... Já tem convidados? Cara, não, a princípio não. Os convidados mais amigos, né? Próximos e tal. A galera que me acompanha desde o início na banda, que são daqui de São Luís, no caso. Tem muito, querendo ou não, agradecer também a toda a massa de todos os blogs que compartilharam coisas minhas. A gente estava até conversando aqui no ar, de verdade. Pra você ter ideia, o Luan, não costumo, não
tenho essa questão de comércio com blogueiro, que tem muita gente que às vezes paga aqui para poder... Sim. Mas teve muitos mesmo deles que olharam a publicação e que já conheciam o Luan, não só como artista, mas como pessoa, de tratar todo mundo bem. Não, acho que eles acharam assim, pô, cara, esse cara aqui é um cara que eu torço aqui, eu gosto do trabalho dele, eu vou publicar de forma de boa, só para ajudar e tal. Tiveram muitos mesmo, que eu fiquei surpreso. Pô, legal. Recepção boa dos blogueiros. Também. São fofoqueiros, viu? A tem galera um tal aí de Minardi, que tem que dar uma pisa nele. Minardi é gente boa demais. Minardi é meu amigo. Eu falo porque eu tenho liberdade com ele. Conheço há muitos anos também, desde que eu cheguei aqui. E muitos blogueiros mesmo republicaram a minha publicação oficial no Facebook. Eu sou muito grato mesmo. E de uma forma leve, né? Sutil. Não, de verdade. Sem polêmica. Não, sem polêmica. Você vê, a gente estava falando ainda há pouco nos bastidores, quem que diria que um dia Bel ia sair do chiclete com banana? Ninguém dizia mesmo. Ninguém dizia. Então, ou seja, isso é natural, é uma coisa normal, vida que segue, cada um vai para o seu canto e o trabalho continua. Referente à banda Mesa de Bar, Desejo e Sorte, foi uma escola para mim. Claro. Aprendi muitas coisas dentro da banda e foi uma lição. Foi projeção, você viu como projeção para o Luan. Também. A gente se profissionalizou junto. Porque, foi um bom laboratório, né? Porque quando a banda foi montada, todos nós, a gente não entendia muito da questão profissional do negócio. A gente tinha um sonho de montar a situação e com o tempo acabou dando certo e a gente foi se profissionalizando com o tempo. Né? E eu sou muito grato a tudo que eu vivi, porque serviu para me ajudar a ser quem eu sou hoje, né? Graças a Deus. E hoje, nessa nova trajetória, eu agradeço muito a Deus, peço a Ele que me ilumine, me dê muita sabedoria, me dê muita paz de espírito, que eu vou precisar, e eu gosto de trabalhar assim, de forma leve, que as coisas fluem de forma mais natural. Como a gente havia comentando também aqui antes dos bastidores, nunca fiz música por competição, mais uma vez, se for para competir, no dia que eu estiver competindo, achar que eu estou competindo. Você não é uma coisa que você gosta? Não gosto, porque cada um tem a sua arte, mais uma vez. Né? E a galera de São Luís, a galera do estado do Maranhão, gostou da minha arte em si. Tanto trabalhando na banda, e tanto agora já a aceitação na carreira solo. Na carreira solo. Agradecer. Então, Luan, vamos encerrar. Vou deixar aí à vontade você falar aí do seu... Você perguntou da história toda, eu acho que eu... Contou bem. Encerramos com Mesa de Bar e você agradeceu, né? Sim. Um bom laboratório, uma boa escola. Se formou. E foi e vida que segue e que todos sejam felizes para sempre, né? Com certeza. E tem, na música, o mercado é muito amplo, tem espaço para todo mundo. O mesmo público que curte Silvano, Pablo, curte banda Mesa de Bar, curte Léo Magalhães, com fé em Deus vai começar a curtir o Luan em carreira solo, e tem espaço para todo mundo. O Luan é nome artístico não, né? É seu nome mesmo. É o meu nome artístico e é o meu nome verdadeiro. Olha, também. Legal. Eu utilizo Luan Costa, o meu nome, para quem não sabe, mas tem muita gente que já sabe, meu nome é Luan Costa Castro. Costa da minha mãe, Castro do pai. Do meu pai. E aí teve até uma meia discussão na época do início da minha carreira, que eu resolvi aceitar, que meu pai falava assim, não, porque tem que ser Luan Castro. A minha mãe virava foi eu que botei a malinha. Aí minha mãe virava para meu pai, mas Lorival, você não tá vendo que Castro é um nome, sei lá, é um nome assim pesado, não rola. Não, tem que ser Luan Costa. Aí acabou que ficou Luan Costa. Eu acho que meu pai até hoje, hoje em dia ele já aceita mais, mas na época... Rapaz, ele queria o Castro. Ele queria o Castro. Mas a mamãe foi que pegou a malinha. Mas o papai também fez a parte dele, né? Vamos lá para nossas redes sociais. Pode falar a tua rede social, pode falar o número, o telefone para contato, para quem quiser contratar o Luan Costa. Eu vou pegar uma cola aqui, porque pode pescar. É tanta coisa na minha cabeça, mas de antemão eu vou falar logo aqui. O meu Instagram, o pessoal é @LuanCosta
voz, tá certo? No canal do YouTube, tá Luan Costa. Quem puder ajudar a fortalecer o meu trabalho, humildemente, é só se inscrever lá no meu canal. Ativa o sininho também, que possivelmente quando tiver lá a questão do CD, a gente vai estar lançando em primeira mão lá no canal. Possivelmente vai estar sendo divulgado em outros meios de comunicação também. Pedir também encarecidamente ao público que peçam as minhas músicas na rádio, tá certo? Isso ajuda também a fortalecer. O contato para shows é o 7184217039, tá certo? Repetir, 71 DDD 984217039 e o 989, tá certo? 9141 9142, tá certo? Não, eu até me embolei aqui. 98, desculpa. 9141 9291, tá certo? Repetir mais uma vez, o 98. É 071, né? O primeiro foi o 71. 71. E o de agora é 98. 98. Que é o do Maranhão também. Tem pessoas tanto na Bahia como no Maranhão cuidando da minha carreira. E o 98, mais uma vez repetindo, frisando, é o 9141 9291. E Nova Produções. Legal. E a galera pode ir lá no Instagram da Epapu, tá? Uhum. Tá aí na tela, né? Pode olhar aí na nossa tela. Tem também no YouTube, né? Epapu TV, tá na tela também, a galera pode conferir. Pode ir lá no meu Insta, tá? Nodson Júnior Show. Vai lá na bio, clique em cima que já vai assistir essa entrevista aqui na íntegra. Bacana. Bacana demais. E agradecer o convite mesmo de verdade. Primeira vez frente a frente com essa figura aqui que eu já ouvi falar muito. E foi um prazer enorme. Prazer foi todo meu, Luan. Obrigado. Espero que a gente se encontre mais vezes. Não, vamos mais vezes. Sim. E quero ir no dia 8 lá, viu? Não, tá convidado também. Quero ir lá dia 8, quero curtir de perto aí o Luan Costa. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte, você merece. Chegou no sucesso com seu merecimento. Obrigado. Deus do seu lado e vamos para frente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, galera. Até mais, hein? Tchau. Fique ligado, hein?